Amém? Amém. Glória a Deus. Pensei que estava só eu que nem vi. Queridos, eu estava lá em casa hoje, vendo um tema. Na verdade, eu estava vendo um tema para o grupo de casal. E aí eu estava vendo um tema sobre lidando com maldição. E aí eu comecei ali a escrever, comecei a copiar. E Deus falou no meu coração que não era aquela para hoje. Mas é um tema voltado à maldição. Chama-se maldição familiar. Maldição pronunciada dentro dos lares. Maldição pronunciada sobre os filhos. Maldição onde os pais amaldiçoam os filhos. Onde os tios amaldiçoam os filhos. E há muitas pessoas, amados, que estão aí crescendo debaixo de maldição. Muitos já nascem debaixo de maldição, porque foram amaldiçoados pelos avós. Às vezes aquelas mães que não têm paciência com os filhos, extremamente nervosas. Os filhos fazem alguma coisa, ela ali nervosa, chateada, ela lança palavras de maldição. E essa pessoa, essa criança cresce debaixo de maldição, não consegue se realizar no trabalho, não consegue se realizar na vida sentimental, na vida material. Resumindo, vive debaixo de maldição. E a maldição é uma legalidade, querido, para que o demônio venha fazer acontecer na vida daquela pessoa aquilo que nós desejamos ou falamos ou queremos que aconteça. Então esse foi o tema que Deus me deu. Estava estudando o culto de casal e também olhando um tema para hoje. Deus não me deu aquele que eu queria, que é lidando com a maldição. Muito interessante também, mas vai ficar com uma próxima. Agora você vai abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 6, 9 e 10. Eu quero dizer para vocês que alguma coisa que eu vou falar aqui não é para confrontar você, não é para magoar, não é para jogar chaveiro para você, não é para falar mal da sua vida, não. Porque eu conheço vocês aqui da igreja, mas eu não sei a vida de vocês no dia a dia. Eu não sei como é que é a vida de vocês no dia a dia. Conheço vocês daqui, que nós nos reunimos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas quando cada vai para sua casa é uma outra coisa. Então eu não conheço esse lado. Então a minha intenção aqui não é de magoar ninguém, não é de confrontar, não é de jogar chaveiro para ninguém. Simplesmente mostrar dentro da Bíblia o poder que nós temos na nossa palavra, na nossa língua. Amém? Tiago capítulo 3, versículos 6, 9 e 10. Você encontrou? Eu vou ler, você só acompanha. Diz o seguinte, versículo 6. Fique bem atento às palavras. Ora, a língua, ela é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Verso 9. Com ela, a língua, bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Verso 10. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Você entendeu que a Bíblia diz aqui que a língua ela é fogo, ela é mundo de iniquidade, querido. A língua está entre os membros do nosso corpo. Eu e você, nós temos uma língua. E a Bíblia diz que ela contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. E diz que de uma só boca procede bênçãos e maldição. Não sai só bênçãos, só maldição. No versículo 10 diz, com ela, com a língua, nós vamos bendizer o Senhor Deus e Pai. Você está entendendo? Fique atento no que você vai ouvir nessa noite. Amado, nunca houve, nunca haverá ninguém capaz de domar a sua língua. Nunca houve,
Não há e não haverá ninguém capaz de domar a sua língua. Somente o Espírito Santo é capaz de dominar a língua do homem. A língua é como uma navalha afiada, tem o poder de cortar relações, amizade. Uma língua afiada é uma única ferramenta de corte que fica afiada a cada momento que é usada. Desses fofoqueiros, quanto mais ele fofoca, mais ele quer. No Deus mentiroso, e quanto mais ele mente, mais ele quer mentir. Então, quanto mais a língua é usada, mais afiada ela fica. E sai de perto se você conhece gente com a língua afiada. Misericórdia. Querido, eu quero trazer uma pequena ilustração para vocês aqui. Foi até um fato verídico, real. 3 jovens foram orar em um monte. Em determinado momento, pararam de orar e resolveram confessar o pecado um ao outro, né? E o seu ponto fraco. A pessoa ali não falava para o outro. E o primeiro disse: o meu ponto fraco é que não posso olhar para as meninas da igreja, que eu logo penso besteira, bobagem. Primeiro. O segundo disse: o meu ponto fraco é pior do que o seu. Não posso olhar para os rapazes da igreja porque tenho a tendência para o homossexualismo. Esse ainda é pior ainda. E o terceiro, olha o que o terceiro disse. O terceiro disse: meu ponto fraco não vou contar, porque é pior do que o de vocês. Mas, de tanto insistir, ele contou: o meu ponto fraco está na minha língua. O meu ponto fraco está na minha língua. Eu estou com uma vontade incontrolável de descer lá na igreja e contar para toda a comunidade o que vocês acabaram de me contar. Eita Jesus! Vocês entenderam? Amém. Os rapazes então disseram: vamos orar primeiro por ele, caso contrário estaremos perdidos. Não seria esse o ponto mais fraco de algumas pessoas? Vamos refletir nesse assunto. Tem pessoas que o ponto fraco dela é mentir. Ela não sabe falar a verdade, ela só sabe mentir. Você quer uma bem, assim, bem prática? O fulano está aí, disse que eu estou dormindo. Teu pai está aí, menino? Papai mandou dizer que está dormindo. Você já viu essa? Alguém dormindo fala alguma coisa? Só se fosse não, né? Amado, para você que não sabe o que é maldição, o que é maldição? Maldição é autorização dada aos demônios por alguém que exerce autoridade sobre outra pessoa. Logo, você que é pai, você que é mãe, você tem autoridade sobre seu filho. Então, querido, a autoridade que você tem, aquilo que você fala através das suas palavras, é aquilo que vai acontecer, determinar ou influenciar, ou dizer que futuro o seu filho vai ter. Você entendeu o que eu quero dizer para você? Maldição, querido, é autorização dada aos demônios por alguém que exerce autoridade sobre outra pessoa para causar dano à vida daquele que foi amaldiçoado. Esse é o significado da maldição. Causar dano à vida da pessoa. Como o diabo trabalha através da palavra, ele vai pegar essa palavra, transformar numa maldição e vai jogar sobre a vida daquela pessoa. Por quê? Porque você, quando libera a palavra, a autoridade que você tem, você está dando legalidade. E o diabo, ele é legalista. Ele é um ser legalista. Ele vai na legalidade do ser humano. Por isso que a Bíblia diz, querido, dai ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Dos 5 sentidos que Deus nos deu, Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Porque quem muito fala muita bobagem e muita besteira. Não é verdade? E quem menos fala e mais ouve são os mais abençoados. Por isso que a Bíblia diz: não saia da tua boca palavra torpe ou palavra de maldição. Seja tardio em falar, dai ouvido, ouça. A Bíblia sempre está nos alertando desse tema.
Palavras, querido, podem ser a pior forma de tortura a uma pessoa. Uma palavra. Um tapa, uma pancada não dói tanto como uma palavra. Ela magoa, ela cria ferida na alma. E uma pessoa com ferida na alma, querido, é um caso complicado. Ela vai precisar de cura interior para se libertar. Porque a ferida, qualquer coisa que bate nela, vai arder, vai doer. Até água, quando bate numa ferida, dói. E uma pessoa com ferida na alma, qualquer coisa, ela vai se ferir. Ela vai se chatear. Ah, não gostei não do irmão porque ele falou isso. O irmão não falou nem para ela. Gostei não, estou ferido, não vai parar. Ah, não gostei não, o pastor falou do altar essa palavra, não gostei não. Fiquei com raiva. Ferida na alma, mas precisa de cura interior. Querido. Você está entendendo, amado? Amado, uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está cheio do Espírito Santo não é falar em língua. Não é falar em língua. Mas sim é aprender a dominar a língua que já tem. Nunca podemos esquecer que de todos os membros do nosso corpo, não há nenhum tão útil a Satanás quanto a língua. Ele já conta com a natureza carnal do ser humano, né? E ainda tem a língua, que a língua é um transmissor, querido. Ela transmite palavras. Ela transmite palavras. Diz que a mentira tem a perna curta. Eu acho que ela tem a perna longa, porque vai lá, bem longo. Amém? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Escute. Hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vocês e seus filhos vivam. Escolha a vida para que vocês e seus filhos vivam. Amém, Jesus. A maldição, ela é uma legalidade que tem origem no pecado. Ela tem origem no pecado porque o diabo é um ser legalista. Através da maldição, querido, cometida pelo pecado, ele tem acesso à vida das pessoas. Vocês acham que essas pessoas assassinas, isso é uma maldição? Esses pedófilos é uma maldição. O homossexualismo é uma maldição. O lesbianismo é uma maldição, amado. É uma maldição. E você precisa conhecer sobre maldição familiar, pronunciada dentro de casa. Maldição hereditária é aquela dos nossos antepassados. Você precisa conhecer e pedir perdão pelos seus antepassados, pelo pecado que seus antepassados cometeram, pela transgressão que seus antepassados transgrediram a lei moral. E isso trouxe maldição, porque foi pecado não confessado. A Bíblia diz que Daniel, quando orava em direção a Jerusalém, ele pedia perdão pelos pecados de Jerusalém. E Deus perdoava. Enquanto não pedir perdão, enquanto não pedir perdão, essa legalidade continua. Você entendeu? Essa maldição, ela foi dando legalidade. E quando Deus começou a ministrar no meu coração sobre maldição, eu comecei a orar. Deus perdoa os pecados da minha geração, a transgressão da minha geração, pecado não confessado, da minha família por parte dos meus pais, da minha família por parte da minha mãe. Amado, o pecado não confessado, porque o pecado, ele traz maldição, ele dá legalidade para o diabo trabalhar. Quando você começar a pedir perdão pelo pecado dos seus antepassados, você sabe que se envolveu com macumba, com alguma coisa, comece a pedir perdão, Deus perdoa, Deus vai perdoando, quebra a maldição, você vai ver a sua família se render aos pés do Senhor rápido.
Porque o que está impedindo, às vezes, as pessoas de se renderem a Jesus é o espírito das trevas, que tem a ilegalidade para prender aquela pessoa, para amarrar aquela pessoa. O que vocês acham que aconteceu com Xuxa? Foi a mãe dela. Foi a mãe dela. E se Jesus libertar a filha vai dar continuidade. Porque há uma legalidade da mãe para a Xuxa e da Xuxa para a filha. São a maldição hereditária que vai passando. E se o Senhor, querido, libertar aquela menina, ela vai assumir a posição da Xuxa. Se está entendendo, já está dando 9 horas. Vamos parar logo. A maldição é uma realidade, ela tem origem do pecado. A maldição é consequência do pecado. Gênesis capítulo 3, verso 17. Quando Adão pecou, sabe o que aconteceu? Deus disse para a mulher que ia multiplicar a dor de parto. Consequência. E Deus disse a Adão, verso 17 de Gênesis capítulo 3: maldita é a terra por tua causa. Entrou a maldição pelo pecado. Deus não amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por tua causa. Você vai dormir aquelas caras andando para encher o saco. Ela vem dessa maldição. As moscas, esses mosquitos da dengue, da malária, sei lá. Isso é consequência, querido. E as doenças que estão aí sobrevivendo, os vírus, bactérias, germes. Você vai no pronto-socorro, no hospital, você não está nem muito doente, você sai de lá doente, você quando sai, quando fica logo internado. Isso são maldição. Que a terra foi amaldiçoada pelo próprio Deus. Pode conferir Gênesis capítulo 3, verso 17. Maldita é a terra por tua causa. Então dá a entender que não existia coisa ruim naquela época de Adão. E para a mulher ele disse: multiplicarei a tua dor de parto. Creio eu que a mulher, acho que ela estava dando a luz ali, era rica. Querido, nós vivemos num mundo amaldiçoado e ainda por si governado pelo diabo. Quem vocês acham que está no comando desses últimos dias? É o próprio diabo, o inferno, mano. Que a Bíblia diz que o mundo seria capturado por doutrinas de demônio. Veja o mundo capturado, coisas que você fica assim espantado em ver o que acontece no meio do ímpio. E mais preocupante no meio da igreja, as heresias, as doutrinas de demônio entrando na igreja. Porque o mundo está capturado por doutrina de demônio. Essa é a razão porque nós devemos tomar muito cuidado com a nossa palavra. Porque há muitos demônios. Temos que ter cuidado com as nossas palavras. Porque o diabo trabalha através da palavra. E a Bíblia diz que a minha e as suas palavras ela tem poder. Tiago capítulo 3, verso 6. Tem poder para abençoar ou para amaldiçoar um objeto inanimado. Uma coisa que não tem ânimo. Se você determinar que vai quebrar, vai quebrar. É o poder da sua palavra. A Bíblia diz no livro de Gênesis, querido. Você pode ler na sua casa. Você vai encontrar 12 vezes, dependendo da tradução da Bíblia. E disse Deus: haja luz e houve luz. E disse Deus: haja separação entre a porção seca e houve. Encha a terra, encha as águas. E disse Deus: haja isso, haja aquilo. E foi ali se formando o poder da palavra. Deus lançou a palavra e as coisas foram existindo. E a Bíblia diz que a minha e as suas palavras têm poder para abençoar ou amaldiçoar. Depende de como você está usando a sua palavra. Está dando para você entender? Glória a Deus. Veja só, Provérbios capítulo 18, verso 21. Olha o que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama vai comer do seu fruto. Se ele a ama, usar a língua dele para a mentira, para a calúnia, ele vai colher aquilo ali.
1 Pedro capítulo 3, verso 10, pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano ou falsidade. Porque tudo que você fala, o diabo pega. Tudo que você fala, ou vai para o mundo espiritual de Deus, para o mundo espiritual das trevas. Porque a minha e as suas palavras, ela tem vida no mundo espiritual. Você não está vendo minhas palavras, mas você está sentindo ela. Porque ela tem vida no mundo espiritual. De todos os seres que Deus criou, o único que Ele deu o poder da articulação da palavra foi para mim e para você, e mais ninguém. Só eu e você temos o poder da articulação da palavra. A Bíblia diz que o reino de Deus se manifesta através da palavra. Jesus usou a palavra, querido, para estabelecer o reino de Deus. O diabo usou a palavra para derrubar Adão e Eva. Hoje nós usamos a palavra para falar para você. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? Querido, tanto os demônios como os anjos pegam as palavras que nós falamos e fazem essas palavras acontecer na vida daquela pessoa pela qual nós estamos lançando. Principalmente quando é aquela palavra que sai do coração com ódio, com raiva, com mágoa. Ela tem um efeito tremendo. Porque a raiva também é uma legalidade do diabo. É através da raiva que a pessoa chega a dar 3 tiros no outro. É através da raiva que ele chega, paga um monte de facada. É através da raiva que ele empurra debaixo do carro, ele enfoca, ele esgana. É através da raiva. Você está entendendo, mano? Amém. Então, querido, tanto o demônio como os anjos, pega a palavra que falamos, querido, e faz essas palavras acontecer na vida da pessoa. Eles se encarregam de dar cumprimento àquilo que falamos. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Por isso que a Bíblia, querido, fala de palavra de bênçãos e de maldição. Temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Amado, Deus não trouxe esse assunto assim por trazer, não. Ele sabe com o que ele está falando, ele sabe por que essa mensagem está sendo falada. Ele sabe. A língua contamina o corpo inteiro. Veja o que diz em capítulo 6. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. A língua. Como é que ela contamina? Vamos ver? Veja só. Pessoas que adoram falar de doença e só vivem doente. Como gostam de falar de doença? Pessoas que dizem, minha diabetes, minha isso, minha aquilo, minha sinusite, minha não sei o que, minha não sei mais o que. E a Bíblia diz que a língua contamina o corpo inteiro. Tiago capítulo 3, verso 6. A língua contamina o corpo inteiro. Aí ela contamina, é assim. Você chega com uma pessoa, como é que você está? Minha não sei o que. Tem pessoas que batem no peito e dizem, eu sofro há 15 anos. Só falta fazer o bolo e comemorar o aniversário da doença. Amado, a Bíblia, ela nos mostra claramente como devemos usar a nossa língua. Porque a palavra de Deus, amado, ela é manifesta através da palavra. Amém, Jesus. Você está ouvindo minhas palavras. E o Espírito Santo está ministrando no seu coração. A Bíblia diz no livro de Salmo 109, verso 17, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. São aquelas pessoas que gostam de maldição, só vivem falando de maldição. Não querem nada com a bênção sai dele, aí fica só aqui embaixo da maldição.
Livro de Isaías, capítulo 59, verso 12. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fique preso na sua soberba, e pela maldição e pela mentira que fala. Fique preso. E há muitas pessoas presas debaixo de maldição. Pessoas que não conseguem casar, pessoas que não arrumam emprego, pessoas que não conseguem se formar no colégio, na vida sentimental. Pessoas que ficam aí, batem nas portas, as portas não se abrem, nada dá certo. Se ele anda na rua, passa um carro e dá numa poça de água, olha ele. Se ele entra no ônibus, ele senta, tem um chiclete. Se vai na porta, bate, amassa o dedo dele, misericórdia. Pessoas que vivem debaixo de maldição. Jesus nos deu um exemplo sobre a língua, mostrando o poder que temos nas nossas palavras. Quando Jesus lançou uma palavra sobre uma figueira, e a figueira secou, eu pergunto a você, que culpa a figueira tinha? Não era tempo de figo? Não era tempo. Mateus capítulo 21, verso 19, diz o seguinte: avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folha. Não era a época daquela figueira dar fruto. Então ela não tinha culpa nenhuma, porque não era a época. Mas sabe o que aconteceu? Disse-lhe Jesus: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ele lançou uma palavra. O poder da palavra. O poder da palavra, querido. Marcos capítulo 11, versículo 13. E vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo de figo. Verso 14. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Veja que aqui já está diferente de Mateus. Está mais detalhado. Marcos capítulo 11, verso 20. E eles, os discípulos, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Verso 21. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Você pode imaginar o poder da minha e das suas palavras, cara? Se Jesus disse que aquilo que ele fez, mas nós faremos maior ainda. Amém. Jesus fala a sua palavra. A língua é como uma navalha afiada, tem o poder de cortar relações e amizade. Certo? Principalmente quem trabalha no colégio. De vez em quando as alunas estão se pegando aí, na peia, porque a outra vez falou mal dela, a outra falou não sei o quê, então é feito mais louco brigando. Lá na empresa, a pessoa que quer ser líder, quer ser promovido, chega, olha, o líder lá é assado, cozido e cru. Olha aquele fulano assim, falando mal, fofocando, fazendo intriga entre as pessoas, fazendo ali intriga entre amizade, pessoas que têm inveja, porque elas não têm facilidade de se relacionar com outras pessoas, e elas sentem-se com inveja daqueles que têm facilidade. Ela vê que ninguém dá atenção para ela por ser uma pessoa às vezes chata, antipática, e ela vê aquelas amizades ali, ela vai corromper, querido. Ela vai falar mal para desfazer aquela amizade. Isso existe muito dentro da própria igreja. Pessoas, querido, que falam mal de membro para pastor, falam mal de pastor para membro. Olha, pastor fulano é assado comigo, olha, fulano, aquele pastor lá, não sei não, só Deus na vida dele. E as pessoas dão ouvido. Pensa que não está todo mundo com raiva do outro. Ah, mas tu falou isso de mim. Eu não falei não, mas o fulano disse que tu disse. E aí, fulano, por que tu falou? Não, eu não falei, ele está inventando. Eles tão grandes. Aí começa, querido. Resumindo, está todo mundo trombudo um com o outro. Vou para a igreja não, porque aquele irmão falou assim de mim para aquele outro. E aquele outro teve a coragem de... É assim, amado. Então a língua tem poder de cortar relações de amizade. Provérbios capítulo 12, verso 18. Há palavras que ferem como espada. Há palavras que ferem como espada. Uma língua afiada é
uma ferramenta de corte que fica mais afiada a cada momento que é usada. Quanto mais ele fala mal, mais ele quer. Mas ele quer falar, querido. E nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Romanos capítulo 3, verso 14. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Pode conferir o que a palavra está dizendo. Pessoas que vivem amaldiçoando a sua própria vida. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço é muito. Eu passo longe deles. Seu emprego, seu carro, seu vizinho, seus colegas, seu salário. Tem pessoas que abrem a janela de manhã, droga de vizinho, não suporto esses vizinhos. Já está. Tem pessoas que chegam no emprego, droga, desgraça dessa empresa, tomara que ela venha falhar, esse patrão ladrão, assado e cozido, amaldiçoando. Se vai para o refeitório almoçar a porcaria dessa comida, essa igreja de barra, a comida que presta. Vai ver na cadeira que ele come só ovo com arroz. Pessoas que vivem amaldiçoando tudo. Pessoas que dizem que vida desgraçada essa minha. Pessoas que vivem amargurada. Pessoas tão amarguradas que ela acorda de manhã, né? Ela se olha no espelho e diz: que foi? Ah, sou eu. Vocês estão ouvindo, né? Eita, tem pessoas que a esposa é uma bênção, mano. Ele está conversando com o amigo dele, lá vem ela, lá ele olha, lá vem Dona Encrenca. Ele já está profetizando. Pessoas que vivem amarguradas, reclamam da vida, reclamam, querido, da esposa, reclamam do trabalho, reclamam dos vizinhos, pessoas que não param em emprego, porque só vivem amaldiçoando. Esse salário não dá para nada, a micharia pode ter que não vai dar. A Bíblia diz, né, quem for fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor é pouco, mas contigo o Senhor multiplica. Pessoas que não conseguem arrumar trabalho, porque estão debaixo de maldição. Tem até a canção dos derrotados. Vai lá, fala, não, eu já fui, não dá, não deu certo, não vai dar certo, não dá, não sei o quê. Você está incentivando ela de não dar. É a canção do derrotado, né? Não dá. Ela esquece que a Bíblia diz: com Cristo eu posso todas as coisas, com Cristo eu salto a muralha, com Cristo eu destruo o exército. Porque maior é aquele que está em mim que aquele que está no mundo. Glória a Deus, aleluia. Mas os derrotados têm essa canção: eu já fui, não dá, não deu, não vai dar, não acontece. Isso é conversa de derrotado, querido. Porque quem tem Jesus, que ele salta a muralha, pode todas as coisas, destrói exército. Amém? Pessoas que vivem amaldiçoando a empresa onde trabalham. Eu falei para você, lá onde eu trabalhava, tinha muitos assim. Chegava de manhã lá no café, misericórdia. E quanto mais eles falavam do café, parece que as coisas aconteciam, que começava a ficar meio estreito o café na aula. Eu digo, meu Deus do céu, vai chegar um dia que nós não vamos mais tomar café. Tem muita gente vivendo, querido, uma qualidade de vida péssima. E a causa disso está no pecado da língua. Você viu que no começo aquele jovem disse: olha, meu problema está na língua. Meu problema está na língua. Então pessoas que às vezes passam dificuldade por não controlar a língua. Nós colhemos o que plantamos em forma de palavra. Você vai colher o que você plantou em forma de palavra. Deu para você entender? Amém. O que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Isso é a lei da semeadura. Você plantou, você colhe. Não tem para colher. O que você está plantando, que tipo de fruto você espera colher amanhã? Pense nisso. Se você vai plantar guerra, você vai colher guerra. Se você vai plantar maldição, você vai colher maldição. O que você plantar, o que você vai colher. Não se planta laranja e se colhe abacate. Não, plantou laranja e colhe. Está dando para entender? Amém, Jesus. Muitas moças que dariam excelente esposa, mas não conseguem casar porque estão debaixo de maldição. Aquelas mães nervosas, tu nunca vai casar, tu nunca não sei o que, é sempre eu nunca.
Então aí, penando, não consegue casar, querido, porque estão debaixo de maldição. Muitos casamentos já até acabaram por uma palavra de maldição lançada pela mãe sobre o casamento. Esse casamento vai durar muito não. Não dou 2 meses. Ainda mais aquela só que não gosta do gêmeo. Meu Deus do céu. Não dura muito, amado. Se acaba. Se acaba mesmo, porque ele está dando legalidade para o diabo. Um casamento amaldiçoado pela mãe, que a mãe diz: filha, esse homem não é para você. Pode crer que não é mesmo. Aí se é filha, não é, pode crer. Mas os filhos são teimosos, se apaixonam, se casam, se enrolam, se enroscam e vira desgraça. Você sabia que um namoro sem a aprovação dos pais não tem a bênção de Deus? Não tem. E quem quiser namorar sem a aprovação dos pais, não vá, você vai quebrar a cara. Não vá. Antigamente os pais escolhiam casamento para os filhos. E tem casamento que dura até hoje. Ó, o pastor foi eu. Minha mãe também, só acabou porque ela faleceu. Amém, amado? Hoje não, hoje as filhas, os filhos, a mãe é garotão, assim, igual eu, forte. Os olhos dele é igual ao meu, baixo. Aí o pai está dizendo: filhas, não é para ti, filha, vai estudar, procura fazer a tua faculdade. Não, mas ele acha que já é dono do nariz. Aí vão, se enrola, se enrosca. Aí quando pensa que não, lá está o pai já embalando o netinho. Amado, um namoro sem aprovação dos pais não tem a bênção de Deus. Não tem, amado. Glória a Deus. Querido, eu não estou falando isso para jogar na cara de ninguém, isso é realidade. Porque a Bíblia diz que Deus levantou os pais para abençoar os filhos. Mas o diabo conseguiu distorcer, fazendo os pais mais amaldiçoados que abençoar. Você está entendendo, querido? Os pais foram levantados para abençoar os filhos. Mas hoje está diferente. Antigamente se dizia: benção, pai, Deus te abençoe, meu filho, Deus te faça feliz. O filho ia sair: benção, pai, já estou indo, benção, pai, te abençoe. Hoje, estou indo, fui. Já era, vou embora. São tudo assim, moçados esses filhos de hoje. Querido, quando estão namorando é uma bênção. Como se abençoa? Estão namorando é uma bênção. Ele escreve uma frase tão sem graça para ela. Ela lê até acabar entrando. E diz: mas quanta inspiração. Você é minha inspiração. Aí começa, né? Meu anjo, minha anja. Isso é, se existe isso para o feminino. Minha anja. Aí os animais é tudo pequenininho. É meu gatinho, meu cachorrinho, é meu ursinho. Aí quando cresce, só uma arca de Noé para colocar ali dentro. Você vai saber. Quando estão namorando, como se abençoou? Estão namorando, vai para a pizzaria, faz coisa toda, né? Aí ele vem andando do lado dela, um do lado do outro, estão namorando. Aí ela vai, sem querer, ela tropeça. Ele puxa o lencinho do bolso, claro, um cavaleiro, né? Aí, ô meu amor, seu pezinho, só falta beijar o pezinho dela. Está namorando. Quando ele casa, ele já vai 3 metros na frente dela. Aí ela, apressada para conseguir pegar ele ali, aí ela não presta atenção, ela tropeça e cai. Na primeira, ele só faltou beijar. Agora na segunda, ela tropeçou e disse: eu caí. Ele olha para trás: presta atenção, sua lesa, sua tonta, olha como tu anda. Vocês estão rindo, né? Vocês é realidade. Primeiro faço isso. Quando está namorando, é meu ursinho, é meu gatinho, é meu cachorrinho. Quando casa, os bichos mesmo. Na primeira briga, não sei onde eu estava, que eu me casei com uma anta dessa. Ele diz: não sei onde ela diz: não sei onde eu estava, que eu me casei com um elefante desse. Eu já pensei em te deixar, eu também, eu vou te deixar.
Aí ela diz, porque o diabo te carregue. E assim vai, um se amaldiçoando. É um se amaldiçoando, amado. Maldição sobre o casamento, o casal começa a se amaldiçoar. Não sei onde eu estava que eu fui casar com uma tonta dessa. Não sei onde eu estava que fui casar com um elefante desse. Não sei onde eu estava que fui casar com uma... Vou nem dizer. Não sei onde eu estava que fui casar com um cão desse. Você já viu alguém falar isso? Onde eu estava, eu fui casar com uma praga dessa. Eu só podia estar doido. Na teoria diz assim, eu só podia estar bêbado mesmo. Ai. Só me lembro da minha esposa quando vem esse tema, mano. Ela fica no banco vindo e nem presta atenção, é só ir. Ela via hoje, mas não deu para ela vir, devido à perna dela. Mas ela disse para ela, mas demora muito eu arrasto ela de lá. Mas essa é outra história. Algumas palavras que são comum, querido, na boca de certas pessoas e que nunca deveria ser dita pelos filhos de Deus. Vejam só, arrependo-me de ter casado com você. Alguém ouviu isso? Você é uma cruz para mim. Quando você casa, querido, quando você casar, a sua vida será um inferno. Isso é a mãe já dizendo dos filhos. Esta casa é um inferno. Que o diabo te carregue. Que vida desgraçada a minha. Aí vem para os filhos, seu diabinho, seu capeta. Quero que você morra. Esses filhos são umas pragas para mim. Você já viu isso? Eu já vi de boca de crente. Tem pastores, seu besta, seu burro, seu imbecil. Muitos pais não dão acompanhamento aos filhos na escola. E ali começa, olha, tu não vai ser nada, o filho do vizinho, esse sim, vai ser alguém na vida, mas tu não, vai puxar carroça, vai ser um burro. E a criança cresce e não se realiza, está penando aí na vida, porque estão debaixo de maldição. Querido, muitos pais que querem que o filho namore todo o tempo. O que é isso? Vai namorar não, menino, tu vai ser mariquinha. É assim, irmão. Ou para a filha, você não vai namorar não, você é sapatão. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muito. Até mesmo na boca de crente, entre aspas, porque o crente mesmo fala isso. Sempre é bom lembrar que Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu não estou nem falando aqui, amado, o que realmente com esse tema, que é coisas que misericórdia, não. Coisa horrível. Muitos pais não dão acompanhamento aos filhos na escola e começam a dizer, você é um burro, você é um analfabeto, você não vai ser ninguém na vida. E eles estão penando. O filho do vizinho, esse sim, esse vai ser alguém, mas você não vai ser nada. E ele não consegue se realizar no emprego. Muitos estão penando aí. Muitos estão jogados na calçada, dormindo na rua, comendo imundícia do lixo, porque estão debaixo de maldição. Veja que a Bíblia diz que a morte, querido, e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto. Mateus capítulo 12, verso 37. Pois pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Estou resumindo, porque eu não vou falar na íntegra o que acontece dentro de casa. Coisas horríveis, querido. Maldição lançada sobre as crianças, querido, sobre os netos. Começa seu burro, seu capeta, sua besta, seu imbecil, seu abestado, sua peste. Está com o cão no couro, menino, está endemoniado esse menino. Esse menino só traz desgosto para mim. Me arrependo do dia que dei a luz a você. Muitos pais, querido, tio não chamam os filhos, os sobrinhos pelo nome, chama pelo apelido. Não façam isso. Porque você não sabe a origem do apelido. Você quer o bem comum, moleque. Não mudou nada de Moloque. Moloque era um deus, querido.
que ficava de boca aberta direto, saía do fogo. E as mães, quando abortavam, jogavam seu filho dentro daquela boca ali, daquele demônio, aquele Deus Moloque. E a Bíblia diz no livro de Jeremias, Deus falou para Jeremias, ele disse: na orla dos teus vestidos está o sangue dos inocentes. Ele estava falando das pessoas, das mães que abortavam e fazia seu filho passar pelo fogo, jogava dentro da boca de Moloque. Hoje ele só evoluiu para moleque. Então preste muita atenção quando se você for chamar alguém por apelido, porque cada nome tem um significado. E o povo naquela época eles davam nome pela que a pessoa era, pela aparência da pessoa, pelas atitudes da pessoa. Você está entendendo, querido? Então, amada, isso foi uma pequena palavra. Só para finalizar, eu quero contar para vocês a história de uma mãe nervosa, e um dia ela lançou uma maldição. Não, a mãe não, a avó. A mãe é outra história. E a avó disse para aquela mãe: no dia que tu tiver o teu filho, ele vai te dar muito trabalho. Vai ter muito trabalho. Tu vai pagar o que tu está fazendo comigo. Ela casou, ela teve o primeiro filha, nasceu cega, surda e paralítica. Aliás, muda, surda e paralítica. E aquela peleja dela com o hospital para lá e para lá e nada, isso 1 ano, 2 anos. E ela ouvindo sobre maldição, ela lembrou daquilo ali. E aí chamaram o pastor foi orar. E o pastor ali começou a orar, começou a repreender, e nada. E aí ele olhou ali para a avó. O Espírito Santo ministrou no coração dele para que ele conversasse com a avó. E foi conversar e ela disse: quer saber, só me dava trabalho. E eu falei isso mesmo. E aí ele orou, pediu para que ela pedisse perdão, perdoasse a filha por ter causado aquilo ali. A filha pediu perdão, por ter feito ela ficar com raiva, e ela perdoou a filha por ter jogado a maldição. E aí o pastor começou a orar. Olha o que aconteceu. Ela era muda, surda e paralítica. Quando o pastor começou a orar, o demônio se manifestou na boca dela. Ela era muda. E disse: eu não saio da vida dela, porque eu tenho a autorização da avó dela para estar aqui. E aí a avó pediu perdão, a filha perdoou, a filha pediu perdão também, a maldição foi quebrada e o pastor orou. Olha o que aconteceu. Ela que era paralítica, ela ficou curada, perfeita. Ela passou a falar e passou a ouvir. Amém. Sabe por quê? Porque era o diabo que estava, o demônio estava causando aquilo ali na vida dela. Porque a avó disse que ela ia dar trabalho, ela estava dando trabalho, porque ela não andava, não falava e não ouvia. Dá trabalho, não dá? Então, amado, tem muitas doenças que são causadas por demônios. São muitas doenças que são lançadas pela avó, pelo avô, aquele momento de ira, de ódio, de raiva. E o diabo pega aquela palavra, transforma numa maldição e faz acontecer na vida daquela pessoa do jeito que você desejou para ela. E tem muitas pessoas debaixo de maldição, doente, enfermo, porque é uma maldição. Vai no médico, dá o diagnóstico, nada. O médico diz: não tem nada. Ela volta para casa, está doente. Vai lá de novo, não tem nada. Porque são maldições, são demônios sustentando aquela maldição. Se coloque em pé, querido. Eu queria, amado, nessa noite, que você fechasse seus olhos. O Senhor falou no meu e no seu coração hoje. Você que é mãe, você que é pai, hoje você foi ministrado, porque Deus não trouxe essa palavra à toa. Ele sabe todas as coisas. Feche seus olhos e comece nessa noite
a falar com o Senhor pedindo perdão do Senhor. Se porventura você lançou alguma palavra de maldição ao seu filho, à sua filha, ao seu pai, à sua mãe, ao seu vizinho, você por não conhecer o poder que você tinha e que você tem na sua língua, você liberou uma palavra de maldição e essa maldição prendeu essa pessoa. E essa maldição precisa ser quebrada, porque essa maldição foi pronunciada por palavra. É diferente da maldição hereditária que é de geração a geração. E você vai nessa noite, porque eu creio que o Espírito Santo nesse momento está trazendo na sua mente agora todas as palavras que você falou ou alguém falou para você que lhe magoou. E você precisa pedir perdão. E você precisa liberar perdão para que a maldição seja quebrada. Enquanto você não pedir perdão, não liberar perdão, a maldição não vai ser quebrada e o diabo vai continuar com legalidade. Então comece nessa noite agora a pedir perdão. Deus me perdoa, eu não conhecia o poder na minha língua, Senhor, e eu falei essa palavra assim, 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 Pai, e eu coloco essa palavra agora no teu altar, trago ela ao teu altar para que o Senhor mande fogo do céu e venha queimar, para que essa palavra não se transforme numa maldição sobre a vida da pessoa pela qual eu lancei. Comece a orar ao Senhor. Hoje é dia de libertação, querido. O Senhor quer fazer milagre na minha e na sua vida, na minha e na sua família nessa noite. Você vai ver pessoas se convertendo, você vai ver almas se rendendo aos pés do Senhor, porque a maldição foi quebrada, os demônios perderam, querido, o direito, perderam a legalidade sobre a vida daquela pessoa. Comece a clamar nessa noite ao Senhor. Comece a clamar ao Deus Todo-Poderoso. Comece a interceder agora nessa noite, porque o Espírito Santo ministrou ao meu e ao seu coração. E essa noite é noite de libertação, é noite de quebra de maldição. E nessa noite toda a maldição, todas as amarras, todas as correntes vão cair por terra. Vão cair por terra em nome de Jesus Cristo. Comece agora a clamar ao Senhor nessa noite. E a Surianda Lamaia, Suneira, Cleide, Alaio. Chorama da cana, Massurianda, Lamaia. Oricanda, Lamassurianda, Lamaia. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o mais íntimo, o mais profundo da nossa alma. O Senhor conhece as nossas palavras, mesmo antes delas sair de nossos lábios, o Senhor já sabe o que vamos falar. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que o diabo, Pai, é um ser, meu Deus, que trabalha através das palavras, Senhor. Senhor, e nessa noite nós confessamos diante do Senhor, nós reconhecemos diante do Senhor a fraqueza de nossa língua. Nós reconhecemos e confessamos diante do Senhor as palavras torpes que saíram dos nossos lábios, palavras de ofensa que veio a ofender o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, nossa irmã. E nessa noite nós pedimos perdão do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toda a legalidade que o diabo, o Senhor, tem através das palavras que lançamos, nós desalojamos agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todo o poderio das trevas, Senhor. Nós desalojamos agora, meu Deus, toda a autoridade do diabo, Senhor, que ele venha ter através das palavras. Oh, meu Deus e meu Pai, ouve agora o clamor de cada um nessa noite, Senhor. A tua palavra ela é ministrada, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor quer. Porque o Senhor, quando quer curar, o Senhor traz uma palavra, Pai, para ministrar em cima e trazer a cura e a libertação, Senhor. E eu creio que nessa noite, através do perdão, cadeias, Pai, vão ser rompidas. Eu creio que nessa noite, através do perdão, correntes vão ser quebradas, algemas vão ser abertas. Pessoas, meu Deus, que estavam cegas para o Evangelho, essa venda vai cair dos seus olhos. Oh, meu Deus e meu Pai, Senhor, vai agora até a minha casa e a casa de cada um dos teus servos aqui. E toda palavra de maldição lançada pelos nossos vizinhos, por alguém que não gosta da gente,
por alguém que tem ódio, Pai, de nós, por alguém usado pelo diabo, tem tentado nos prejudicar com palavras de derrota, palavras de fracasso, palavras de miséria, palavras de maldição, Senhor. Vai, Pai, em direção à nossa casa, Senhor, com fogo nessa noite. E vai queimando toda palavra de maldição. Vai desfazendo toda maldição, Senhor, familiar. Vai nos perdoando, Senhor. Vai perdoando nossos pais por ter liberado palavra de maldição sobre a nossa vida. Perdoa eles, Pai. Nós também perdoamos, nós geramos perdão nessa noite, Senhor, para que essa legalidade seja quebrada. Nós pedimos perdão pela transgressão, Senhor. Nós pedimos perdão, Pai, pela legalidade do pecado, da maldição do pecado, Senhor. Nos perdoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E faz um milagre nessa noite na nossa vida, no nosso lar, Senhor. Restaura o nosso lar, Pai. Nos ensina, Deus, a falar só as coisas certas. Nos ensina a usar nossos lábios só para falar de bênçãos, Senhor. Nos ensina, Pai, a ouvir mais e falar menos, meu Deus e meu Pai. Senhor, daqui para frente, Pai, é com o Senhor, não é comigo. Eu só falei aquilo que o Senhor queria que falasse, Pai. E eu creio em nome de Jesus que correntes foram quebradas, cadeias foram abertas, algemas caíram por terra nessa noite, pelo poder do perdão. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça e a sua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, querido. Deus abençoe, amado. Me perdoe por orar. Não vão me bater, não, tá? Aplauda Jesus.